Amém. Eu vou pedir para a banda ficar aqui. Eu quero compartilhar uma reflexão rápida com você. Então, para a gente não perder tempo, e se você estiver cansado, você pode sentar aí onde você está, no seu lugar mesmo. Tá bom? Hoje o Senhor está aqui demais. Jesus quer conduzir a gente para um lugar muito sério e muito profundo na sua palavra. Então não perca a sua atenção, não se distraia com seu amigo, não se distraia com a pessoa do seu lado, não se distraia com o seu celular, com nada, tá? A hora a gente vai falar, a hora de acabar, a gente está de olho no relógio, a gente está de olho nas coisas. Se você puder não olhar o seu celular agora, eu gostaria que você fizesse isso, beleza? Eu não sei se está claro para vocês o que a gente faz aqui, nem precisa estar muito claro, tá tudo bem, a gente vai aprendendo no meio do caminho. Mas quando a gente começa a cantar sobre a beleza de Jesus, quando a gente começa a cantar sobre quem Ele é, o Senhor vai se revelando a nós e colocando profetas, mas agora, nesse presente tempo, Ele fala por meio do Seu Filho, porque o Filho é o resplendor da glória de Deus, a imagem exata de quem é o Pai. Então você quer conhecer a Deus? Olha para Jesus, para todas as características dele, olha para quem Ele é. E eu preciso lembrar vocês, faz tempo que a gente não fala sobre isso, de que Jesus não é um mito. Jesus não é como se fosse o Papai Noel, que a gente fica crescendo ouvindo o pai falar do Papai Noel, a mãe falar do Papai Noel, e aí a gente chega mais velho e a gente fala, Papai Noel não é de verdade. Não sei se você já descobriu isso, mas não é de verdade, tá bom? Então não existe Papai Noel. Mas Jesus, Ele não está no mesmo plano, no mesmo nível de fábula do que a fadinha do dente, e nem da Marvel, entendeu? Jesus não é um super-herói, o super-homem. Não, Jesus é mais forte que o super-homem. Mano, vamos lá. A gente está comparando Jesus com isso, né? Mas então, Jesus é um homem de 33 anos. É alguém que ele é homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus. E ele não nasceu bebezinho, tadinho de Jesus que nasceu bebezinho, né? Mas Jesus, em João, capítulo 1, fala que ele é desde o princípio. E sem ele, nada do que existe teria sido criado, porque ele criou todas as coisas. Foi por meio dele. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, ele é o Deus encarnado. Sabe quando Adão pecou e ele escutou os passos de Deus vindo à sua direção e ele correu e se escondeu? Você lembra disso? Quando a gente fala os passos de Deus, é porque Deus tem pé, é porque ele estava andando naquele lugar. E não é porque é espiritual que não é físico. Não é porque algo é espiritual que isso não seja real. Não é porque algo é espiritual que isso não seja de verdade. A gente não está em uma aula de filosofia quando a gente lê a Bíblia. E isso não tem nada a ver com Platão, o reino invisível, o mundo das ideias. Não é porque a gente não vê que não existe. Amém? Então, existe um céu, existe um lugar que se chama paraíso. E paraíso é a mesma palavra para jardim. E esse jardim, ele está nos céus, no terceiro céu. E Paulo fala em 2 Coríntios 12, se você quiser abrir a sua Bíblia para conferir, 2 Coríntios 12, de que ele subiu até o terceiro céu, esse lugar que é o paraíso. Como é que Paulo fez isso, gente? Como é que esse cara conseguiu acessar esse lugar? Porque eu não sei se você se lembra, mas quando Adão pecou, Deus expulsou ele do jardim, porque tinha uma árvore no meio do jardim que se chamava Árvore da Vida. E Deus falou, se ele comer dessa árvore, ele vai viver eternamente no pecado, ele não pode comer essa árvore, então a gente vai tirar ele desse lugar, e a gente vai fechar esse lugar. E ele fechou e colocou 2 guardas na porta desse jardim. Se ele colocou dois guardas ali, significa que alguém precisava guardar, porque alguém poderia entrar. Tudo bem? Até aqui? Se ele colocou 2 guardas no jardim, por que ele colocou 2 guardas no jardim? Porque aquele lugar era acessível.
E ele estava trancando aquele lugar, porque aquele lugar é de verdade, não é um lugar imaginário. E a Bíblia fala que esse lugar hoje, eu não sei como ele subiu, tem algumas pistas, mas se eu for lá, meu pastor pode brigar comigo. Mas eu vou falar, vai. É uma teoria, tá? Uma teoria. Vocês lembram da Torre de Babel? O que eles queriam fazer com a Torre de Babel? Eles queriam chegar no céu, não é? E o que Deus falou? Mano, os caras estão muito unidos, é melhor a gente descer lá, porque senão eles vão conseguir chegar no céu. Então esse lugar, de certa forma, era um lugar visível, que eles olhavam para esse lugar de longe, e ele estava subindo. E é impressionante que em Gênesis tem um versículo que fala que aconteceu algumas coisas, ele fala, e foi nessa época que começaram a invocar o nome do Senhor. Se começaram a invocar o nome do Senhor depois de um tempo, é porque antes dava para ver o Senhor, dava para ver esse lugar, dava para contemplar esse lugar. Esse lugar, ele foi subindo, e a gente vê em Apocalipse que esse lugar, ele é chamado de a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, e ela vai descer do céu, e Deus vai habitar com os homens, o próprio Deus vai habitar junto com a gente. Amém? Então esse negócio de que eu vou morar no céu, na verdade, vai unir uma coisa junto com a outra, e a gente vai habitar com o Senhor nesse lugar maravilhoso onde Ele está. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. Eu e você fomos feitos para viver a eternidade com o Senhor. E tem gente querendo viver aqui, né, pro resto da vida e tal. Cara, Deus tem algo tão especial pra gente. Quando nós somos salvos em Jesus, Ele fala que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. A gente vai viver para sempre na presença de Deus. E deixa eu te contar uma parada. Jesus veio para cá, deixou a sua glória do céu, Ele viveu entre nós, passou todo o processo aqui de 30 anos, viveu seu ministério de 3 anos, morreu na cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, não foi? E Ele ressuscitou como? Espírito ou carne? Espírito ou carne, gente? Carne, gente. Por quê? Porque Ele comeu peixinho com os caras na praia. Porque Ele falou para Tomé, mexe aqui, encosta aqui, ó, pode tocar, eu sou de verdade. É real isso que você está vivendo. E aí, vocês sabem da história que Jesus, Ele subiu aos céus e Ele está à destra do Pai. Quando Jesus foi ensinar o Pai Nosso, Ele fala, Pai Nosso que estás no céu. Então, o Pai está no céu. E aí, a Bíblia fala que Jesus subiu ao céu e está à destra do Pai. Todo mundo comigo aqui? Jesus subiu, carne ou espírito, gente? Carne, alma, espírito. Então tem um homem divino, um ser, um Deus, totalmente homem, totalmente Deus, no céu, reinando, num trono, habitando em uma luz gloriosa. Existem seres angelicais que estão olhando para Ele agora, estão cantando uma canção, Tu és santo, santo, santo. Eles são fascinados por Jesus. Sabe o que é mais louco? É que teve homens na Bíblia que mesmo aqui na terra acessaram esse lugar por meio do Espírito Santo. Vocês lembram que Deus colocou guardas no jardim, não foi? Para ninguém entrar no jardim, não foi isso? Mas eu quero ler uma parada para vocês vão ficar malucos agora. Apocalipse 4, João escreve assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Fala comigo. Uma porta aberta no céu. Mas a porta não estava fechada? Estava ou não estava? Quem foi que abriu? Cara, Jesus abriu um novo e vivo caminho para que eu e você possamos ter acesso a esse lugar do trono de Deus e desfrutar da presença dEle, desfrutar da beleza do Senhor. Eu e você, a gente não precisa ficar mendigando por aí. Eu e você podemos olhar para a beleza do Senhor e ser eternamente satisfeitos aqui e agora. Você lembra que uma das características do fruto do Espírito é a alegria? Sabe por quê? Porque quando a gente olha para o Senhor, a gente é radiante de alegria.
Você está entendendo? Cara, eu e você temos acesso a esse lugar onde Deus está por meio do Espírito Santo. E todas as vezes que eu abro a Bíblia, todas as vezes que eu fecho os meus olhos e começo a falar com o Senhor, a Bíblia fala que eu e você estamos diante de Deus. Eu e você estamos em Cristo. Eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se você é um ser espiritual, se você nasceu de novo, você está nessa posição. A sua posição é em Cristo. A sua posição é junto com Cristo nas regiões celestiais. Agora, o que vai precisar acontecer é que esse cara aqui, esse cara João, ele estava em um lugar. E nesse lugar não tinha celular. Nesse lugar não tinha música. Nesse lugar não tinha série. Nesse lugar não tinha muitas coisas para ele fazer. E graças a Deus por isso. Porque ele entendeu que ele não precisava de mais nada, ele só precisava olhar para Jesus. Eu tenho uma parada legal para contar de Paulo para vocês querem ouvir? Paulo se converteu, ele era assassino, gente, ele matava crente, o negócio dele era, ele gostava de matar crente. Se você estivesse na época de Paulo, ele ia te perseguir, ele ia pegar você na sua casa e ele ia mandar matar você. É, isso mesmo. E aí um dia ele estava indo numa cidade matar uns crentes. E no meio do caminho, ele viu uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia. Aquilo foi tão forte que ele caiu e cegou ele. Ele ficou 3 dias cego, sem comer, numa casa que ele não sabia nem onde é que era. E aí Deus mandou um cara ir lá orar com ele. Depois que orou com ele, ele voltou a ter a visão. E aí Atos 9:20, se puder colocar aí, Atos 9:20, a Bíblia fala que Paulo começou a pregar sobre Jesus. Ele estava indo para Damasco para matar pessoas, beleza? Fica aqui comigo. O que Paulo estava fazendo? Indo para Damasco para matar crente. No meio do caminho Jesus encontrou ele. Aí depois, Paulo entrou em Damasco. Não, esse aí é legal, a gente já vai falar dele, tá? Peraí. Mas volta lá. Atos 9, versículo 20. Atos 9, versículo 20. Porque aí Paulo, ao invés de entrar na cidade de Damasco para matar crente, o que ele foi fazer agora? Ele se converteu depois de 3 dias, mano. Ele teve uma parada com Jesus ali. E aí ele já entrou e já começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Você tem noção disso? O cara, ele teve um encontro tão forte, ele viu Jesus de uma maneira tão forte, escutou a voz de Jesus, falando: Saulo, por que você está me perseguindo? Porque Paulo é Saulo, tá? É o mesmo nome. Um é em hebraico e outro é em grego, tá? Então, depois de um tempo em Atos, começa a chamar de Paulo em vez de Saulo. Mas é Saulo e Paulo tá ali, tá tudo junto. Daí, Paulo, mano, ele começa a pregar sobre Jesus. E a palavra pregar é como um arauto, alguém que está anunciando a mensagem. Beleza? Ele teve um nível de entendimento. Mas vamos pro 21. Ele começou a pregar, e aí a Bíblia fala que todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes? E aí, olha o versículo 22 agora. Todavia, Paulo se fortalecia cada vez mais. Fala assim, ó, se fortalecia cada vez mais. Então, ele se fortalecia cada vez mais e ele confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando, fala mais uma vez agora, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Então, antes Paulo pregava, não era? Que Jesus era o Senhor. Agora ele demonstra que Jesus Cristo é o Senhor. Essa palavra demonstra é diferente da outra, que é pregava. Pregava era anunciar a mensagem. Agora, demonstrar é provar. É ser alguém que se aprofundou e de forma categórica, de forma que alguém que fez um estudo exaustivo sobre isso. Ele teve um aprofundamento, pode ser assim? Ele se aprofundou nisso daí. Então, os estudiosos da Bíblia e os comentaristas vão dizer que do versículo 20, onde ele pregava, até o versículo 22, passou um tempo. Entendeu?
de forma cronológica, tem uma distância um do outro. O que aconteceu para Paulo simplesmente anunciar, para Paulo de repente chega numa cidade e começa a provar, a demonstrar, a ser alguém criterioso, mostrando a razão da sua fé e mostrando o porquê que Jesus Cristo era o Senhor. Você entendeu a diferença? Uma coisa é você falar, não, eu tive um encontro lá com Jesus, veio uma luz. Outra coisa é você demonstrar de forma, vamos lá, tipo, acadêmica, tipo assim, entendeu? O cara teve uma revelação séria do Senhor, ele aprendeu na palavra, ele começou a provar mesmo que Jesus era o Senhor. O que aconteceu? E aí a gente vai lá para Gálatas, para saber o que aconteceu. Gálatas está narrando o que rolou no meio do caminho. Gálatas 1. Versículo 11. Eu quero que você lê comigo aí, porque você não está ligado. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Gálatas 1, versículo 11. Põe aí pra gente no telão. Irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma e nem me foi ele ensinado. Ao contrário, vamos lá. Você está entendendo o que Paulo está ouvindo, está falando? Você escutou de algum ser humano aqui, né? Do evangelho, não foi? Você está aqui porque alguém te convidou, né? Então Paulo está falando, então, eu quero que vocês saibam uma coisa. Não foi ninguém que falou para mim. Eu não aprendi, eu não... gente, escuta o que eu estou falando aqui. Na verdade, eu recebi de Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus. Eu procurava destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Eu não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato eu parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos eu subi para Jerusalém para conhecer Pedro. Quanto tempo Paulo ficou na Arábia? 3 anos. Sabe o que tem na Arábia? Um deserto. Sabe o que tinha nesse deserto? Um monte que se chamava Sinai, onde Moisés se encontrou com Deus. Paulo ficou nesse lugar. Paulo ficou nesse lugar onde o próprio Espírito Santo discipulou ele por 3 anos. Sabe quanto tempo os discípulos foram discipulados por Jesus aqui na terra? 3 anos. Sabe quanto tempo Paulo ficou no deserto sendo discipulado por Jesus? 3 anos. Sabe quem ensinou Paulo o Evangelho? O próprio Cristo. Ele aprendeu que ele poderia acessar esse lugar, porque Cristo tinha aberto para ele um novo e vivo caminho. Ele acessou esse lugar onde Deus estava. Interessante que ele foi para o deserto, não foi? E o que tem no deserto? Areia, o que mais? Calor, camelo. O deserto não tem nada, gente. O deserto é um lugar que não tem água. O deserto é um lugar onde não tem comida direito. Mas sabe o que tem no deserto? Sabe o que tem no deserto? Sabe quando a gente não tem nada? Quem que a gente pode contar? Quem que a gente tem hoje? A gente tem Ele. A gente tem a presença de Deus em nós. Por isso que solidão é diferente de solitude. Solidão é um vazio interior. Mas solitude é Deus preenchendo o nosso interior. Solidão, você pode estar aqui com 200 pessoas nessa sala e se sentindo perdido, se sentindo vazio, se sentindo solitário.
Mas você pode estar no deserto, e quando você tem a presença de Deus dentro do seu coração, isso é solitude. Você pode estar sozinho no lugar, mas se você tem Deus, você vive solitude, você está preenchido no seu coração. Olha a diferença de solidão para solitude. Alguém que nasceu de novo não deveria sentir solidão, porque agora Cristo, por meio do Espírito Santo, habita em você e você não está mais sozinho. E solitude é quando eu e você vamos para o deserto, é quando eu e você vamos para um lugar silencioso, para um lugar onde ninguém vai falar com a gente, onde a gente não vai ter um celular para encher a nossa paciência e tirar a gente do foco e encher a gente de ruídos e nos distrair. Mas é um lugar onde você vai parar e ouvir a voz de Deus. Fazer silêncio, solitude tem um objetivo. E qual é o objetivo da solitude? Ouvir a Deus. A gente é viciado em ruídos. A gente é viciado em barulhos. A gente é viciado em ter alguma coisa para fazer. A gente é viciado em ter alguma coisa para olhar. E esse é um problema da nossa geração. Eu também não consigo ficar sem fazer nada. Eu durmo escutando alguém falando na minha orelha. A Ju detesta isso. Eu comprei um fone e estou tentando dormir de fone agora. Então, a gente é viciado nisso. A gente acorda e qual é a primeira coisa que a gente faz, mano? A gente olha o celular. A gente vai tomar banho, o que a gente faz? A gente coloca uma música, porque não dá para ficar, o silêncio é desesperador pra gente. A gente está no carro, a gente coloca a música. A gente está no busão, a gente tem que estar com fone de ouvido. A gente vai andar, fazer exercício, tem que estar com fone de ouvido. A gente não consegue ficar em silêncio. Mas Paulo descobriu uma parada. Paulo foi para o deserto. E Paulo foi para um lugar onde não tinha distração. Paulo foi para um lugar onde ele só escutava a voz de Deus. Sabe o que significa a palavra deserto? Significa voz, dar voz. Significa ouvir a voz. O deserto não é um lugar de provação, de privação. O deserto é um lugar de preparo. O deserto é um lugar onde a gente vai para ouvir a voz de Deus. E a gente começa a descobrir que as privações que a gente passa nesse lugar, por não ter tantos recursos, a gente já começa a não sentir mais falta deles. Porque a gente descobre que Jesus é suficiente para tudo que a gente precisa nessa estação e nesse ambiente de deserto e de solitude. Eu não estou falando para você pegar um avião e ir para Dubai, né? Ou, sei lá, para o deserto do Saara, para a Arábia. Mas o que a gente quer falar com o deserto hoje ou com solitude é você fechar a porta do seu quarto e você ouvir a Deus. É você começar a, de pouco a pouco, talvez no seu banho, talvez na ida para a escola, talvez você tendo um tempo ali, fechando a porta do seu quarto, avisando para a sua família, para os seus irmãos, para os seus amigos, de que você vai agora ter um tempo com Deus. E você marca uma hora, coloca ali no seu relógio, separa um lugar, um cantinho para você fazer isso bem feito, sabe? E você tira as distrações. Você tira as coisas que você está acostumado e que são os seus recursos. Já experimentou ficar uma semana sem doce? Já experimentou ficar uma semana sem refrigerante? Porque você fala assim, mano, não, eu não estou afim desse conforto agora. Meu estômago pode esperar um pouquinho, porque eu preciso me alimentar espiritualmente. Tá entendendo? São disciplinas, são formas de nós nos achegarmos ao Senhor. Esses caras acessaram lugares incríveis em Deus. Existe uma porta aberta, porque Cristo abriu um novo e vivo caminho. E eu e você podemos acessar esse lugar. A minha pergunta é, aliás, Deus está querendo se revelar para nós. Está fácil, está tranquilo. Deus está afim de se revelar. Ele está mais empolgado com isso do que você com isso. Agora, o quanto eu e você temos gastado e buscado no Senhor para viver isso, para olhar para Ele. E aí, quando a gente olha para o Senhor, o que acontece com a gente? A gente falou semana passada, quando a gente escuta a voz do Senhor, mano, a gente é transformado. A
a gente descobre a nossa missão. Paulo olhou para Jesus, olhou para ele, e ele descobriu qual era a missão dele. Eu vou ler isso para vocês. Abre aí em Atos 26. O pessoal da banda pode vamos lá, vamos nessa que já vai rolar já. Atos 26. No versículo 16, Jesus fala assim para Paulo. Não, Paulo está falando para um rei. Ele fala assim: agora, é Jesus mesmo está falando. Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Então Paulo viu e ele ainda ia ver mais coisas ainda. Um centurião, 17. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, o Paulo está falando com o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então Paulo viu uma parada, e ele não ficou ali como um monge, como uma pessoa que fica só dentro da igreja ali chorando e tudo mais. Não. Isso é maravilhoso, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para ver o Senhor, né? Porque primeiro a gente vê. E o chamado de Deus não é um chamado para ir, é um chamado para vir para a presença dEle. Beleza? Toda vez que Deus me chama, toda vez que Deus te chama, Ele está te chamando para perto dEle. E quando a gente olha, quando a gente percebe, quando a gente olha para o Senhor, a gente descobre o coração dEle, o que Ele quer fazer, onde que Ele vai levar a gente. Então, o que a gente precisa começar, coletivo, é gastar tempo em solitude, em silêncio, na presença do Senhor. É sossegar o coração. Não é sempre que a gente tem que estar jogando e se divertindo. É legal se divertir, eu gosto demais. Gosto de jogar, gosto de videogame, gosto de futebol. Amo isso. O Corinthians ganhou do Palmeiras. Estamos aí, estamos vivos. Mas a gente precisa começar a engrossar o caldo, sabe? A gente precisa começar a falar de coisas mais profundas. A gente precisa começar a acessar esse lugar do trono de Deus, olhar a beleza de Deus. E a gente precisa ser alguém que tem o coração de uma coisa só. Alguém que gasta tempo olhando para Jesus. Isso vai te fascinar. Isso vai te trazer rumo para a sua vida. Isso vai te transformar. Isso vai te mostrar a missão que Deus tem para você, na sua vida particular. Tem um monte de gente querendo descobrir o que quer fazer na vida, o que Deus quer que você faça. Tá fácil, olha para Jesus. Gasta tempo olhando para Jesus. Não se preocupa com isso. Se preocupa em todos os dias, constantemente, dia e noite, sem parar, buscando o Senhor incessantemente. Mais do que você ser aquele dia intenso, você foi no acampamento dos adolescentes e Jesus apareceu lá, né? Legal. Mas mais do que esse dia aí, o que vai contar é a sua perseverança, é a sua constância. Em todos os dias você parar, fazer silêncio e começar a prestar atenção no Senhor. Porque Ele está falando. Porque Ele está se mostrando. Ele está se revelando. O problema é se eu e você estamos olhando ou não para Ele. Amém? A gente vai cantar uma música para a gente terminar. E eu queria que você fizesse silêncio. Feche seus olhos aí onde você está. E a gente vai praticar isso agora. Se você puder respirar umas 3 vezes lentamente.
Deixa o Senhor falar com você. Pergunta para Deus se Ele quer falar com você alguma coisa. Pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu veja do Senhor? O que o Senhor quer que eu saiba sobre Ti? Tem algo que o Senhor quer falar para mim nessa noite? O que dessa palavra eu preciso me apegar e eu preciso praticar? Se você puder pedir para o Senhor fazer com que você se desenvolva na solitude, no silêncio, mas também pedir para o Senhor para que você possa perceber mais esse ambiente celestial, onde Cristo está sentado, esse lugar verdadeiro, esse lugar real, esse lugar que Paulo acessou. Paulo falou que ele subiu ao terceiro céu, no paraíso, e ele viu coisas que são indizíveis, que ele não pode nem falar. Esse lugar onde João acessou também, esse lugar que Isaías viu, Ezequiel viu, esse lugar onde Moisés acessou, e Deus mostrou para ele o tabernáculo celestial e falou para ele fazer uma cópia aqui na terra desse tabernáculo celestial. Deus escreveu nas tábuas da lei com os seus próprios dedos e deu essas tábuas para Moisés, e Moisés desceu do céu, desse lugar onde Deus estava, e trouxe essas tábuas para a terra. Moisés subiu com 70 líderes e autoridades do seu povo, e eles viram a Deus, e eles comeram com Deus. Isso está lá em Êxodo 24. Deus é um Deus relacional, é um Deus verdadeiro. Ele não é um fantasma, Ele não é um poderzinho, Ele não é uma nuvem. Deus é real, habita em um lugar real. Ele está assentado num trono de verdade. Existem seres celestiais de verdade que estão cobertos de olhos por dentro e por fora, olhando para Ele, e eles estão queimando de amor pelo Senhor, dia e noite, sem cessar. Eles estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E existem 24 anciãos, reis, que estão diante do trono, olhando para a beleza e para a glória dele agora mesmo. E eles têm coroas, e eles olham para tudo aquilo que eles conquistaram, para o reinado deles, para a autoridade deles. Eles pegam aquela coroa que simboliza isso, e eles jogam aos pés de Jesus, porque Ele é muito superior a qualquer coisa que eles tenham conquistado na vida deles. O Senhor quer te levar a acessar o trono da glória de Deus por meio da fé. O Senhor quer te levar para lugares superiores. O Senhor quer te mostrar a beleza dEle, que você seja fascinado por Ele e não por outras coisas. Porque é melhor nós olharmos para uma coisa só, e dessa uma coisa, as outras demais coisas nos serão acrescentadas. O próprio rei Davi pediu uma coisa para o Senhor: que ele pudesse morar na casa do Senhor, para contemplar a sua beleza e para meditar no seu templo todos os dias da vida. Você está entendendo isso? Eu e você temos acesso ao trono de Deus. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você fizesse a sua oração a Deus agora. Se você quiser se colocar de pé, para você ficar um pouco mais desperto agora. Já me entreguei a te conhecer, tua presença é o meu tesouro. Vamos lá, vamos cantar isso. Sei que há em ti um lugar pra mim, na mesa do banquete. Vamos cantar mais uma vez. Eu já me entreguei. Já me entreguei
uma vez. Já me entreguei. Vamos lá, se entregue a conhecer o Senhor. Te conhecer, tua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra Tem sim, tem um lugar para todos nós. na mesa do Nós temos acesso à presença de Deus nessa noite. Vamos lá, vamos lá. Já me entreguei a te conhecer. Tua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua presença. Se ela está lá, se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua presença. Se ela está lá, se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua presença. Se ela está lá, se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua presença. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Atrás da sua presença. Do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Assentados. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor. Senhor, nessa noite eu oro por espírito de revelação e sabedoria no conhecimento de Jesus. Eu oro para que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que a gente possa descobrir as riquezas da gloriosa herança de Cristo nos santos. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha iluminar o nosso interior e nos dá olhos interiores, para que a gente desfrute da beleza que há em Ti, para que a gente seja totalmente apaixonado pelo Senhor. E à medida que a gente vai Te contemplando, à medida que a gente vai Te olhando na Palavra de Deus, à medida que a gente vai descobrindo as características de Jesus, o Senhor possa ir nos transformando a sua imagem e semelhança. À medida que a gente Te contemple, o Senhor possa revelar destinos, o Senhor possa revelar a missão de cada um aqui, Senhor. O Senhor possa revelar o Seu plano acima de todas as coisas. Eu oro para que nós possamos ser uma geração que Te leve a sério, uma geração que leve o conhecer de Cristo a sério. Eu oro, Senhor, para que a gente seja alegre, divertido sim, que a gente seja um povo alegre, mas ao mesmo tempo a gente entenda e tenha temor do Senhor, tenha seriedade no buscar o Senhor, Pai.
que a gente possa se livrar dos ruídos e essa guerra que tem contra os nossos olhos e a nossa distração. Eu oro para que o Senhor nos ajude a quebrar e a vencer isso e a se colocar nesse lugar onde Paulo foi, onde João Batista foi, onde João foi, onde Abraão, onde Moisés, onde os heróis da fé participaram, Senhor. Esse lugar que é a contemplação, é a solitude, é o parar tudo e olhar para Ti e ser fascinado por Ti. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e eu te agradeço. E Pai, nós te aplaudimos nessa noite, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Se você está visitando a gente pela primeira vez, tem uma salinha aqui do lado e a gente quer muito falar com você, te entregar um presente, te dar um abraço e a gente se encontra na semana que vem, que vai ser sensacional. Chama um amigo e vem.